Investidores, mercados operando em alta hoje, Bitcoin e mercado tradicional com valorizações nesta sexta-feira, mercado de altcoins também aqui se valorizando, e a gente vai nesse vídeo dar um giro por fatos, dados e gráficos, os mais importantes do dia, na nossa atualização da leitura de tudo aquilo que está acontecendo no mercado, visando o melhor posicionamento possível dentro deste ciclo, né? No momento em que a gente tem o Bitcoin sendo cotado aos $84.600, se valorizando 4,35%, Bitcoin se colocando acima da média móvel de 200 períodos do time frame diário. Importante esse movimento, Bitcoin nas duas oportunidades em que se colocou abaixo desse nível, dessa linha rosa aqui durante esse bull market, isso basicamente representou boas oportunidades, né, para o mercado, e quem aumentou as suas posições em BTC foi premiado com movimentos de alta posteriores, né? Dentro desse curto prazo, a gente tem o Bitcoin formando um pivô de alta em um time frame de 4 horas, né? Esse é um time frame fraco, né? 4 horas só. Mas o ponto é que a gente tem a formação de um pivô de alta aqui que, na sua confirmação, pode levar o Bitcoin, quem sabe, a testar até os $90 mil, tá, investidores? Em uma movimentação que seria bem importante aqui, que poderia representar uma recuperação não só para o Bitcoin, mas para as altcoins também, mas para a gente se empolgar a nível de preço com o Bitcoin e falar, pô, cara, eu acho que a gente pode fazer a nova pernada, a gente pode dar mais uma pernada aí, quem sabe ver o Bitcoin lá buscando uns 130, 140, 150 mil dólares, a gente precisa ver o Bitcoin romper essa região entre 90 e 96 mil dólares. Veja que o pico de volume está aqui, certo? Pico de volume nos 96.500 dólares, então enquanto o Bitcoin não romper essa barreira ali, essa faixa de preço, a gente segue nesse modo cautela com o curto prazo, né? O curto prazo está sendo bem desafiador aí em função daquilo que a gente vai repercutir aqui ainda nessa análise, as tensões do momento. Para a gente também se animar um pouco mais com as movimentações das altcoins, a gente precisa ver Bitcoin subindo e altcoins também, principalmente no par contra o BTC, ganhando valor, né, investidores, as altcoins ganhando força contra o Bitcoin. Isso não está acontecendo, né? Nesse ciclo a gente ainda não teve um momento de forte ganho de momento das altcoins contra o BTC, por isso a dominância do BTC segue em alta, né? E começando aqui o nosso giro, investidores, a gente tem um mercado tradicional que hoje está tendo um alívio também. Olha lá, o painelzinho está verde hoje, o S&P, o principal índice de ações da Bolsa Americana respirando, mas se a gente colocar aqui num semanal, a coisa não vai ficar tão bela assim. Se a gente trouxer para um mensal, não vai ficar legal. E então muita tensão está rolando lá na Bolsa Americana, e você que acompanha o conteúdo do canal já sabe que o Bitcoin há alguns anos já deixou de ser aquele ativo descorrelacionado, né, dos mercados globais, e principalmente o direcionamento do S&P. Quando a gente tem muito mau humor no S&P, isso acaba afetando Bitcoin e criptos também, né? E a gente vai repercutir aqui uma thread de manchetes que estão rolando aí, principalmente a respeito desse início de mandato do Donald Trump e as coisas que estão acontecendo, né? Basicamente, a Bolsa está sendo afetada pelas decisões que o governo Trump vem tomando nesse início de mandato, e em 50 dias de Trump, bolsas de Nova York têm o pior desempenho desde 2009, né, investidores? A coisa está realmente séria, né? Olha só o desempenho da Bolsa de Valores, o S&P, no primeiro mandato do Donald Trump. A gente tem aqui o gráfico completo do primeiro mandato. Donald Trump teve uma postura muito pró-mercado durante aquele mandato, e ele fazia o máximo possível para proteger a Bolsa de Valores, não permitir que muito pessimismo começasse a tomar conta do mercado, né? Só que nesse mandato especificamente ele chegou chutando a porta, né, investidor? Ele sentou o pé na porta aqui. A gente tem um desempenho negativo aqui para o S&P nesse início de era Trump 2, né? E o mercado cobra respostas rápidas, e CEOs se reúnem com Trump. Essa reunião aconteceu essa semana, né, investidores? E esse conselho disse, abre aspas, precisamos aprovar os cortes de impostos e acelerar a desregulamentação do mercado americano, né? E uma das empresas que mais perdeu valor foi a própria Tesla, né? Dá uma olhada aqui, isso aqui é só nesse ano, tá? Menos 38%. É uma desvalorização muito forte. A Tesla já acumula quedas de mais de 50%, né? A gente está vendo lá os carros da Tesla sendo atacados, vandalizados lá nos Estados Unidos, né? A Tesla que enviou uma carta para a Casa Branca dizendo que essa tarifação, esse regime de tarifação está atrapalhando a Tesla, né? Basicamente isso, né? E veja que a Tesla foi uma das maiores doadoras, né, durante a campanha eleitoral do Donald Trump. E se você reparar aqui, você vai ver que as maiores empresas do S&P doaram grana
para a campanha, para a posse do Donald Trump, né? Então, a gente reflete, é do interesse dessas empresas, ou do interesse do Donald Trump derrubar a Bolsa Americana, sendo que isso vai ser muito ruim para o consumidor americano e que vai impactar todo esse mercado corporativo, né? A gente também tem aqui os nomes dos CEOs e, enfim, da rapaziada que estava presente na posse do Donald Trump, lá, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, que é o CEO da Google, Elon Musk, Tim Cook, o CEO da ByteDance, da Nvidia, da Microsoft, do JP Morgan, do Bank of America, um representante também aqui, mais um representante da Amazon, da AMD, da Walt Disney, enfim. A gente reflete se o Donald Trump realmente vai querer fazer com que a bolsa derreta para que hajam cortes de juros, sendo que ele vai prejudicar toda essa rapaziada que apoiou, né, a campanha dele. A aprovação do Donald Trump caiu abaixo da desaprovação pela primeira vez, né? Ou seja, ele já está começando a perder popularidade, né, com essas medidas que estão sendo adotadas e estão afetando a Bolsa de Valores, diferentemente do Brasil, investidores lá nos Estados Unidos, quase 60%, até mais de 60%, não sei como é que está o número atualizado, mais de 60% da população investe na Bolsa de Valores. Então, os políticos lá levam muito a sério. Lá, político não quer que a Bolsa de Valores caia, normalmente, né? Isso acaba afetando até mesmo o desempenho desse político nas urnas, né? Aqui no Brasil, não. Aqui, se a Bolsa de Valores cair, o político vibra, fala assim que é bom e a população, uma parte da população, acha legal também. Enfim, aí é uma outra história, né? Mas lá não. Lá, se a Bolsa começa a ter desempenho ruim, a população começa a ficar de mau humor também, né? Porque eles investem muito no mercado americano. E, enfim, tudo isso que está rolando fez com que o Trump dissesse que disrupções na economia por tarifas não serão muito longas, né? Será que ele está aqui demonstrando que ele pode tirar o pé nessa tarifação que está impactando tanto aí as projeções para a economia, né? Ele disse que conhece as taxas de juros muito melhor do que o Fed, né, investidores? E aqui é que mora o grande X da questão, essa queda de braço que o Donald Trump vem tendo com o Comitê de Política Monetária americano, que decide a taxa de juros por lá, e existe um entendimento de grande parte do mercado de que o Donald Trump está forçando projeções não muito boas para a economia para que isso force o Fed a cortar juros, e esse corte de juros vai facilitar a gestão da dívida americana, que é um grande desafio para qualquer presidente americano, né? As taxas de juros que foram mantidas naquela banda entre 4,25 e 4,50 na última reunião, e o indicativo que a gente tem é de que na reunião da semana que vem a gente também não vai ter cortes, ou seja, não é o que o Donald Trump quer, né? E para a reunião de maio, né, 7 de maio, a gente também não tem indicativos de que cortes vão acontecer. Como é que vai ficar o mercado até maio, né? Essa é a grande questão, uma pressão muito forte está rolando, né, investidores? Vou mostrar para vocês alguns gráficos bem rápido aqui da Bolsa Americana. Veja que a gente já atingiu um patamar de 10% de correção no S&P, né? Aqui está 8%, mas já até desatualizou do gráfico. E isso não chega a ser assim tão raro, né? 37% das correções do S&P foram na casa dos 37%, né? E quando a gente olha a questão de comportamento sazonal do S&P, olha só, nos últimos 20 anos, em 12 oportunidades, o mercado sofreu quedas durante o mês de março e ele formou fundos. Então, de 20 vezes, a gente teve 12 em que a gente teve fundos se formando no mês de março, né? Então, a estatística aqui traz um indicativo de que essas crises, né, no começo de ano aí, do S&P não são assim tão raras, e que muitas vezes a gente acaba encontrando fundo justamente no mês de março, né, investidores? E esse outro indicador também corrobora essa visão. A gente tem aqui o índice de volatilidade, né, medido pelo VIX, que mostra que os maiores picos, né, costumam acontecer justamente no mês de março, que é quando nós estamos vivendo e assistindo o S&P formar um fundo nesse momento, investidores. Olha, isso seria muito bom, né? Traria um alívio para grande parte dos investidores globais nesse momento, né? Dentro do Bitcoin,
A gente tem, dentro do Bitcoin e criptos, a gente tem aqui um dia positivo, né? Grande parte aqui das altcoins estão com boas performances. A gente ainda observa uma queda na demanda, especificamente falando das atividades on-chain de Bitcoin, e falando aqui também só de Bitcoin, não do mercado como um todo, mas a gente teve uma queda aqui de 29%, praticamente 30%, né, 29,9%, e a gente pode ver que a queda na demanda não foi assim uma queda tão expressiva como a gente observa realmente quando o Bitcoin está entrando em bear market, né, investidores? Essas quedas costumam ser bem mais expressivas, né? A queda na demanda por BTC. Eu até compartilhei uma thread com os membros do Telegram, vou mostrar aqui para vocês que eu fiz essa publicação, convido vocês a fazerem parte da nossa comunidade fechada dentro do Telegram, abri um tópico lá falando justamente sobre a minha percepção do mercado nesse momento, que é diferente daquela que eu tive em janeiro de 2022, que foi basicamente quando o S&P estava formando o último topo de bear market, né? E aí eu estava bastante pessimista com o mercado americano, graficamente falando, se você olhar aqui, é até parecido com o momento atual, né? E aí, nesse post aqui de lá de janeiro de 2022, eu já estava na internet, tinha pouco seguidor ainda, mas já dava as minhas opiniões, tudo, e eu estava muito pessimista com o S&P naquela oportunidade, estava falando aqui, ó, para 2022 a regra de ouro é a carteira dolarizada, esse mercado vai entrar em bear market, até falei aqui que eu seguia reforçando caixa para quando o S&P começasse a ter quedas, né? Olha aqui, 27 de dezembro de 2021. Nessa hora aqui, a galera tava me chamando de sardinha. É sempre assim. Desde que eu comecei a publicar conteúdo na internet, em todos os momentos que eu fiz as melhores vendas, e eu falei disso na internet, eu fui chamado de sardinha, investidores. Olha que loucura, né? Então, o que a gente tem de tão diferente, cara? Por que naquela oportunidade eu acreditei que era bear market e dessa vez não? Eu até falei aqui, ó, porque nós vivíamos naquela oportunidade o fim de um ciclo de expansão monetária. Os juros iam começar a subir, a inflação estava fora de controle, o Fed já tinha inflado o balanço a níveis extremos, né? Os mercados vinham de rallies bizarros e as criptos já tinham acabado de viver a fase de ápice na atividade especulativa. Aquilo era um ambiente de fim de ciclo, né? Não é o que a gente tem hoje. Hoje a gente está vivendo, se você prestou atenção no que eu falei que estava rolando lá naquela oportunidade, a gente está vivendo exatamente o oposto, investidores. Nós estamos prestes a viver uma nova fase de expansão econômica, principalmente considerando a economia americana. Se a gente considerar o global, a gente já entrou numa fase de expansão econômica, a gente está no começo dela ainda. E que os Estados Unidos ainda, né, não estão contribuindo com tanto ímpeto, né, para esse processo de expansão. Mas isso vai acontecer, isso é muito breve, a gente está esperando que o Fed sinalize o fim do apertamento quantitativo, a gente está esperando sinalizações por cortes de juros, que era exatamente o oposto do que a gente tinha naquela oportunidade. Naquela oportunidade a gente tinha alguns indicadores mostrando uma desaceleração clara na economia americana, a gente tem vários indicadores de atividade de consumo, PIB, enfim. Vários dados que mostram que a gente ainda tem uma probabilidade de ver a economia americana entrando numa recessão baixa, algo em torno ali de 27, 28, a 30%, ou seja, tudo que um cara tem que fazer no mercado é se posicionar a favor daquilo que é mais provável. É isso que a gente faz o tempo todo. Lá em 2022, no comecinho do ano, eu achei que era mais provável o mercado entrar em um bear market e eu sair fora, entendeu? Só isso que a gente faz. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Quando a gente acerta, a gente estoura. Quando a gente erra, a gente tem que fazer ali uma gestão tem que ter um gerenciamento disso para você não correr, né, o famoso risco da ruína. E é isso que a gente faz o tempo todo. Então, nesse momento, eu não estou vendo aqui um ambiente para a gente acreditar que a economia americana vai mergulhar numa recessão profunda e que tudo vai pro buraco, certo? E é muito importante contextualizar que o mercado, sim, precisa de alívio, o Donald Trump precisa tirar o pé um pouco, porque o mercado americano é muito sensível, esse ambiente de estresse não é bom para a economia americana, porque isso pode fazer com que qualquer noticiazinha ruim vire um cisne negro. Então, esse é o ponto de atenção para o momento, mas se a gente falar que agora a gente tem aí, estamos diante de uma recessão, não, cara, a gente tem um cenário diferente e no momento em que eu acreditar nisso, eu vou fazer igualzinho eu fiz em 2022, eu vou gritar, entendeu?
A gente vai falar de criptos um pouco aqui agora, investidores, e eu quero deixar o convite para vocês conhecerem o nosso relatório, o relatório oficial do canal. Esse aqui é o top 5 de rentabilidade dos ativos do relatório, tá? Se você adquirir o relatório agora que está em oferta, a gente está com uma promoção bizarra, o relatório está de graça, você vai ter acesso às rentabilidades não só desses top 5, você vai saber quais são as criptos, não só esse top 5, mas a rentabilidade de todas as 25, além de todos os benefícios por fazer parte dos investidores membros do relatório. Certo? Assinantes do relatório. O link está aí na descrição. Aproveite essa oferta insana que está rolando. A oferta já está acabando. E aí, falando aqui dos gráficos, investidores, a gente ainda tem Ethereum a níveis extremamente descontados lá, que foram atingidos pré-bull run, né, de 2020-21. A gente tem basicamente como ponto de atenção as 7 magníficas da Bolsa Americana. Olha o ponto em que elas estão. Ó, esse aqui é um indicador, tá? Na verdade, o gráfico que mostra o acumulado das 7 magníficas da Bolsa Americana. Elas estão aqui em uma região de suporte, sobrevendidas, né, investidores saindo de um cenário de sobrevenda. Então, o mercado americano está assim, com a língua de fora, pedindo uma correção, pedindo um alívio, e aí esse movimento aqui vai ser o movimento mais importante, né? Se rolar uma correção para cima, a gente precisa ver quando corrigir de novo, quando a gente corrigir para baixo novamente, se a gente vai ter um fundo ascendente se formando, ou se esse fundo aqui vai ser rompido. Se romper esse fundo aqui, vai ficar ruim, a gente pode até passar alguns meses aí com o mercado americano em baixa, né? Mas eu acho que não temos razões para mudar as projeções para o ano, né? O DXY segue em queda, olha só o tamanho desse candle vermelho do DXY, né? Os juros da economia americana, os juros especulativos, os juros de longo prazo lá seguem também, assumiram aqui uma trajetória descendente nas últimas semanas já, né? Então atingiu um ponto de suporte. Isso aqui também reflete a expectativa que o mercado vem tendo com os juros, ou seja, era o contrário do que a gente tinha quando a gente estava de fato entrando em bear market, né, investidores? Então eu acredito que se não rolar nenhum cisne negro, e não tem como você montar uma estratégia se baseando em um cisne negro, porque cisnes negros são fatores que acontecem muito raramente no mercado, é coisa que acontece de 10 em 10 anos, 15 em 15 anos. O último que aconteceu nem tem muito tempo, foi aí a própria crise da 2020, lá, a própria pandemia, enfim. Então não dá para você ficar se posicionando no mercado contando que uma coisa tão rara vai acontecer, né? Então você se posiciona em favor das maiores probabilidades, certo? E aí dentro do Bitcoin a gente precisa ver ele rompendo essa região dos 90 a 96 aqui. A gente pode ver que já tem uma linha de tendência de baixa aqui que vai ter uma confluência ali com a região dos 90 a 91 mil dólares, principalmente romper aquele pico de volume dos 96, para aí sim o mercado ficar um pouco mais otimista, mas eu acredito que só vai existir espaço para isso quando as bolsas americanas aqui na figura do S&P, que está corrigindo bem hoje, né? De fato, apresentarem aqui um cenário de alívio, né? Tanto o S&P quanto a Nasdaq também. E a gente vai seguir monitorando os passos do mercado aqui no canal, investidores. Eu convido novamente vocês a se inscreverem e se juntarem aos quase 50 mil investidores que acompanham o nosso conteúdo. O canal era 10 mil no ano passado, está chegando em 50 mil, uma das comunidades que mais crescem no Brasil, aqui no YouTube. Então faça parte você também, tá? Deixe o like se você gostou do vídeo, porque o seu like contribui muito, principalmente nesses momentos de tensão, que a galera fica preocupada, às vezes o cara tá tenso ali, aí ele esquece de deixar um like que ajuda a gente pra caramba. Então peço esse apoio de vocês também, a gente vai seguir em frente, porque tem muita história para ser escrita ainda nesse ano, e faça parte do nosso canal para você acompanhar tudo isso junto com a gente. Forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, quero deixar o convite para vocês conhecerem o relatório oficial do canal, que tem a nossa seleção de 25 criptomoedas promissoras para esse ciclo de alta. Nesse relatório vocês também vão encontrar o Mega Gemas, que tem algumas criptos de baixo valor de mercado e potencial altíssimo, e também recebem um e-book exclusivo, materiais que vão tornar você um investidor muito melhor, com certeza, e que vão te ajudar a conseguir resultado nesse mercado. O link está aí na descrição.